Olá pessoal, tudo bem? Essa semana aconteceu comigo, digamos, um incidente, né? Que me motivou a fazer esse vídeo. Como eu já falei aqui, eu vejo muitos vídeos, acompanho muitos canais, né? Acompanho grupos no Facebook, por exemplo, para ver o que o pessoal está comentando a respeito de plantas, para eu ter uma ideia para fazer vídeos também, né? E essa semana eu havia vendido há umas 3 semanas antes, né? é, uma muda de babosa arborensis, né? Que eu tenho muitas, eu tenho umas 50. Sempre faço as mudas pequenas, mudinhas pequenas e vão crescendo e ficam bonitas assim, né? Eu vendo quando elas estão mais ou menos com 20 centímetros, um pouquinho maiores que essas aqui. E aí, o que houve? Depois de 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, eu havia vendido essa muda no Mercado Livre. A pessoa que comprou, eu não vou falar o estado aqui, né, mas é um estado com clima bem quente. Essa pessoa me falou que a muda estava morrendo, que ela já havia comprado várias mudas de babosa, né? E estava acostumado a comprar mudas de babosa, a única que morreu foi a minha. Aí ele falou quais os procedimentos que ele tinha feito lá, né? Ele adubou a terra com farinha de osso, com humus de minhoca, com esterco bovino, certo? Colocou essa planta na terra, colocou no sol pleno e disse que regava toda semana, com o vaso bem drenado. Bom, nisso aí já deu para ver que a pessoa não entende muito de babosa, né? Babosa, ela nasce praticamente em qualquer terra, né? Ela não precisa de adubo, ela acumula, é uma planta que acumula água, qualquer solo pobre ela vai se desenvolver muito bem, né? Não tem problema nenhum, se você quiser colocar um adubo ou não quiser colocar, tanto faz, né? Ela vai se desenvolver muito bem. Aí ele postou uma foto e eu vou mostrar para vocês aqui a maneira como a babosa que eu mandei assim tava desse jeito já, né? Essa aqui foi uma mudinha que eu encontrei na rua, eu resolvi ver se ainda dá para recuperar. Ela estava um pouquinho melhor que isso aqui, ou seja, morrendo, né? Numa terra nitidamente seca, né? Num sol aparentemente daquele, digamos, de rachar, né? E ele regando uma vez por semana. Porque provavelmente ele viu algum vídeo onde se falava que a babosa tinha que regar uma vez por semana e tinha que ficar em sol pleno. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre mudas, não é especificamente sobre a babosa. Quando você compra uma muda numa floricultura ou num viveiro, essa muda ela pode ter sido feita na sombra, né? E outra, quando você vai na sombra, e aí ela vai precisar de um período de adaptação para você poder colocar no sol. Não é você pegar uma suculenta que alguém falou que é de sol pleno, você leva, tira do vasinho minúsculo, normalmente que eles vendem, coloca num vaso maior e já vai colocar direto no sol, você vai matar a planta. Essa planta pode ter sido feita em estufa, né? Não está acostumado com o sol pleno, e fatalmente vai morrer. Eu vejo muita gente reclamando disso, né? No caso do rapaz aqui, o que ele deveria ter feito? Poderia deixar em sol pleno? Sim, mas depois que ele colocou a muda lá, que eu mando sem terra, não mando com terra. Não precisa, não há necessidade disso. A babosa ela consegue permanecer muito tempo fora do vaso, mas se você tira ela, coloca numa terra, deixa as terras secar completamente, fica 1 ou 2 semanas no sol, né, regando uma vez por semana, a planta vai morrer. Então a gente ouve muito falar nisso daí, eu vejo muito isso em grupos, né, as pessoas reclamando. Minha suculenta secou, minha suculenta está secando, é, e eu não coloco água, rego pouco. Mas vejam a minha, por exemplo, essa aqui, ó. Olha que coisa linda. Ela fica, ela fica ao ar livre, junta até água aqui, ó. Isso daqui foi que choveu, pode ver, durante a noite. Olha que beleza. Ela fica em sol pleno. O que acontece é que muita gente fala que suculenta não gosta de água. Rosa do deserto não gosta de água. Isso é um absurdo, né?
A planta gosta de água. O problema da planta é a drenagem, é a terra que você coloca. Se você colocar uma terra que vai endurecer e vai acumular água aqui, a planta vai morrer ou vai ter algum problema, né? Então você tem que ser uma terra que você joga a água aqui, a água imediatamente se esvai. Você pode regar 3, 4 vezes por semana, que não tem problema nenhum. A mesma coisa a rosa do deserto, né? Falar que rosa do deserto não gosta de água é um absurdo, por causa do nome, né? Então vocês têm que ver tudo isso daí. Tem que ser principalmente o substrato que vocês vão usar, né? Que tem que ser um substrato leve, que drene facilmente, que carregue a água rapidamente, né? Não adianta colocar uma suculenta numa terra que vai endurecer. Outra coisa também, uma dica sobre suculenta e sobre plantas que não podem acumular água, é a minhoca. Quando você colocar humus de minhoca, vocês têm que colocar em suculenta, por exemplo, em cactos pequenos, vocês têm que tomar um cuidado muito grande com minhoca, né? Colocar humus de minhoca. O ideal é vocês tirarem o humus, né, do saquinho que vocês compram, deixar ele secar completamente, né? Deixa lá umas 2 horas até no sol, é bom, para que os ovinhos da minhoca, ou sei lá como a minhoca se reproduz, não venham junto, tá? Porque eu já tirei uma suculenta outro dia, ela estava toda comida aqui embaixo de minhoca, tá? A minhoca come a planta sim, embora possam me crucificar por isso, eu estou falando por experiência, que eu trabalho com isso e mexo nisso todo dia. Já vi várias vezes minhocas em suculentas e em cactos. Então vocês evitem a todo custo que as minhocas estejam nessas plantas. Se a sua planta tiver com problema, dê uma revisada. Se tiver minhoca, tire as minhocas, troque o substrato, né? Principalmente em vasos pequenos. Não dá para você colocar matéria orgânica aqui, a minhoca vai comer o que tiver lá. Se é raiz, se é parte da planta, não interessa. Certo, pessoal? Por enquanto é isso, nós vamos falar a respeito de suculentas ainda, sobre substrato, sobre a maneira de cuidar, e nem todas também são iguais, nem todas são de sol pleno, né? Então a gente tem que ver todos esses detalhes quando se fala em mudas. Não se pode chegar numa floricultura, pegar uma muda de lá, enfiar num lugar lá e pronto, sol pleno, ou da maneira que simplesmente ensinam em vídeos do YouTube ou em outros locais, tá? Você tem que prestar atenção na sua situação particular, no seu estado, no seu clima, no clima que você está e assim por diante. Certo, pessoal? É isso. Curtam o vídeo se gostaram, né? Aliás, deixem seu like, curtam o vídeo, o canal, se inscrevam e compartilhem. E é isso aí. Até a próxima.